Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, terceiro vídeo de hoje, terceira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações do nosso Vasco da Gama, o Vasco que avançou para contratar um atacante que está atuando no futebol europeu, atuando no futebol português, um bom atacante, a gente vai falar sobre isso. Já falamos sobre o Brian Rodrigues, né, no vídeo anterior, a negociação melou, o Vasco saiu da jogada, não conseguiu essa contratação e agora o Vasco vai para esse plano B, que muitos dizem até que é melhor do que o plano A, o atacante Bruma, do Braga de Portugal. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, vamos aqui naquele pique, hein? Vamos direto pro assunto, vamos sem enrolação, vamos falar de Vasco daquele jeito que você gosta, beleza? Já deixou o like? O like é importante, tá? Se inscreva aqui no canal também, se você não for inscrito, a inscrição é muito importante. Bom, como eu já falei no vídeo anterior, a contratação, né, a negociação do Vasco com o Brian Rodrigues melou. O Vasco tentou ali até onde as pernas deu, né? O Vasco esticou a corda o máximo que deu, apresentou uma boa proposta ao América do México pelo Brian Rodrigues, proposta de 41 milhões de reais. O América do México até gostou da proposta apresentada pelo Vasco, até aceitaria a proposta apresentada pelo Vasco, mas como a janela de transferências do futebol mexicano fecha daqui 2 dias, o América não teria tempo para buscar uma reposição. Por conta disso, o América do México recusou a proposta do Vasco. O América até sugeriu o Vasco uma negociação do tipo, olha, eu aceito negociar o Brian Rodrigues, aceito a proposta, mas só libero o jogador na janela do meio do ano, que aí vai dar tempo de procurar uma substituição para ele. O Vasco, nesses termos, não aceitou, porque o Vasco precisa de um jogador para agora, né? Precisa urgente de um ponta, né? De mais de uma, na verdade, o Vasco precisa de mais pontas, então a negociação acabou encerrada. Brian Rodrigues não vem para o Vasco. E aí o Vasco foi para o seu plano B, que é um bom nome também. E o Vasco tem até dado sorte com essa história de plano B. Se vocês forem lembrar, o Verratti não era o plano A do Vasco, era o plano B, veio no último dia da janela e tá aí, ó, deu certíssimo. Dimitri Payet também não era o plano A do Vasco. O Vasco tentou o Vieto, o Vasco tentou o Lanzini, não deu certo, foi no Payet. Payet veio e deu certo. Quem sabe agora não acontece o mesmo, né? O Vasco tentou o Brian Rodrigues, não deu certo. E o Vasco avançou para contratar o atacante Bruma, do Braga de Portugal. A diretoria do Vasco está confiante no acerto com esse atacante de 30 anos de idade. A apuração do Globoesporte.com é que o Vasco tem negociações avançadas para contratar o atacante Bruma do Braga. O português de 30 anos atua pela ponta esquerda e é visto como o jogador que o clube procura no mercado para a posição de titular no ataque cruzmaltino. A proposta do Vasco é para comprar o atleta. O Vasco ofereceu valores próximos ali dos 6 milhões de euros, 35 milhões de reais na cotação atual. Há algumas metas presentes na proposta que podem aumentar o valor e o jogador tem interesse na transferência para o Brasil. As conversas aconteceram em sigilo e avançaram nos últimos dias. O Bruma é visto, inclusive, como um jogador mais pronto do que outros alvos do Vasco nessa janela de transferências. Lá no Braga, desde janeiro de 2023, o português se destaca na equipe que atualmente está em 4º lugar no campeonato nacional. Nessa temporada, ele marcou 13 gols e deu 8 assistências
em 31 partidas disputadas até o momento. As negociações do Vasco para contratar o Brian Rodrigues e também para contratar o Bruma aconteceram de forma simultânea, né? Mas com a negativa do América pelo Brian Rodrigues, o Vasco focou totalmente ali no Bruma. Nascido na Guiné-Bissau, na África, Bruma foi revelado pelo Sporting e passou por Galatasaray, Real Sociedade, PSV, Olympiacos e Fenerbahçe antes de chegar ao Braga. Na última temporada, o atacante também teve destaque, marcou 11 gols e deu 7 assistências em 38 partidas. A contratação de um atacante pela esquerda é uma prioridade do Vasco nessa janela. A janela fecha no dia 28 de fevereiro e o Vasco quer logo fechar uma contratação. Vou dar logo a minha opinião aqui. Acho o Bruma um baita de um atacante. Chegaria com toda certeza para ser titular e tomara que o Vasco feche essa contratação. Vou colocar aqui o meu amigo FB Scout para trazer a análise, né, desse jogador. Eu sei que ele não é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, então você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais dos números também desse atacante. Você vai ver que vai ser uma boa contratação caso o Vasco finalize. Fala para mim, FB Scout, o que a gente espera do Bruma? Só porque o Bruma é um cara que já atua em vários contextos diferentes do futebol europeu. Então, bora para a tela. O pequeno histórico, pessoal, na carreira do jogador, as últimas 4 temporadas do Bruma como profissional. Temporada 2021 pelo Olympiacos da Grécia. 37 jogos, 27 como titular, 9 gols, 3 assistências. Temporada 21-22 pelo PSV da Holanda. 46 jogos, 15 como titular, 10 gols e 3 assistências. Aqui, pessoal, parece que é uma temporada ruim, mas são 13 participações. Ele foi muito mais vezes reserva do que titular. Então, se você pegar a média, né, de participações diretas por minuto, vai ser bem interessante. Vem a temporada 22-23, ele começa pelo Fenerbahçe, joga muito pouco lá e vai para o Braga. Faz 26 jogos, 15 como titular, 4 gols, 6 assistências. Temporada 23-24, aí sim toda pelo Sporting Braga, 38 jogos, 28 como titular, 11 gols e 7 assistências. Já vinha sendo uma temporada bem forte do ano passado, né, com 18 participações diretas para gol. Ele já melhorou esse índice na temporada 24-25. Então reparem, pessoal, que é um atleta que já jogou no futebol grego, no futebol holandês, no futebol turco, no futebol português, já jogou na seleção de Portugal, ele já esteve na Real Sociedade no passado mais longínquo, jogando também no futebol espanhol. Então, um cara que já jogou em um monte de lugar. Então, aquela questão de adaptação, de mudança de liga, a gente fica um pouco mais tranquilo nesse sentido. E reparem que mesmo não sendo sempre um titular absoluto das suas equipes, para um cara de lado de campo, ele está toda a temporada entregando pelo menos 10 participações diretas para gol. Então é um cara, sim, que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação Bruma, reforçando o Vasco da Gama? Sinceramente, no momento que eu estou gravando o vídeo, a notícia que sai é que ele seria um plano B ao Brian Rodrigues. Sinceramente, eu acho ele um nome até mais seguro do que o jogador uruguaio, que tem até uma capacidade técnica maior do que a do português, mas é um jogador mais jovem, é um jogador que oscilou demais nos lugares por onde passou. Ele não conseguiu ainda ter uma temporada completa como a do Bruma na temporada passada, como a temporada atual, a 24-25. É um atleta português, então a questão da língua é um pouco facilitada. Um cara completamente ambientado às ligas europeias, Champions League, Europa League, contexto de seleção portuguesa. Então a gente fica um pouco mais tranquilo com essa situação de mudança de cenário. Um cara que nesse momento, mesmo tendo 30 anos de idade, vive o seu melhor momento na carreira, pessoal. 21 participações diretas para gol para um beirada em 38 jogos. Tudo bem que tem alguns gols de pênalti, mas mesmo assim é uma participação muito relevante. Então, sinceramente, vou ficar muito surpreso se esse atleta reforçar o Vasco da Gama, e vou achar uma ótima contratação que o Vasco vai estar fazendo. Para mim, sinceramente, por essa questão de já ter mudado de cenário, muitas vezes não chegaria a ser uma aposta, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião. Quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Então tá aí, ó. E você pode conferir a análise completa do Bruma lá no vídeo do FB Scout. Tem mais detalhes, o vídeo mais detalhado, mais longo. Recomendo você assistir. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Vai lá e assista. Tamo junto! Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!